Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e continuará sempre sendo Flamengo. Eu sei que a gente está aí muito triste, muito chateado com o que aconteceu ontem. Eu queria ter uma palavra com vocês aqui, né? Começar o nosso dia aqui, o nosso vídeo. Eu acabei de chegar em casa de Cuiabá. Começar falando com vocês sobre esse jogo de ontem, sobre o que realmente eu acredito que aconteceu. Eu queria também, hoje não tem nem clima para falar, eu convidar você para se inscrever e tudo mais, seguir. A gente está realmente só querendo desabafar, né? Não temos cabeça para nada. A gente sabe que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado, estão na descrição do Face, e a gente hoje está aí nesse momento aí complicado. Já temos que focar na quarta-feira no Campeonato Carioca, no Engenhão, contra o Botafogo. O Flamengo que se reapresenta hoje às 15 horas, né, para treinar o elenco do Flamengo. O que eu queria falar é justamente sobre o Flamengo ter jogado bem. Eu achei que o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo fez um jogo bom para ser campeão, fez um jogo bom, pelo menos até as alterações ali do segundo tempo, mas o Flamengo vinha fazendo um jogo bom. No primeiro tempo, saiu perdendo de 1-0 com uma falha do Hugo Souza, sem querer crucificar o rapaz, mas uma falha do Hugo Souza. E o Flamengo jogava melhor, o Flamengo melhor na partida, o Flamengo chegando com mais perigo ao gol do Atlético Mineiro. O Gabigol teve oportunidade, o Arrascaeta poderia ter chutado também direto, acabou dando para o Gabigol, ele errou. O Gabigol teve mais oportunidades ainda na partida, acabou fazendo o seu gol. O Bruno Henrique também fez o dele, mas o Flamengo, por exemplo, no segundo tempo jogou muito bem. E o que eu queria fazer um parâmetro é que o Flamengo foi eliminado no ano passado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, aquele 3-0 no Maracanã. O mesmo Atlético Paranaense, na final, perdeu de goleada para o Atlético Mineiro. E o Flamengo, nesse domingo, fez um jogo melhor do que o Atlético Mineiro. Teve tudo para ser campeão. Teve o jogo na mão enquanto estava válido ainda o tempo regulamentar. Teve aquela bola que o Arana, no finalzinho, tira, que o Lázaro faria o gol. Fatalmente faria o gol. E que partida, como entrou bem o Lázaro, né? Que bola de 3 dedos pro Bruno Henrique, que lançamento espetacular. O João Gomes, eu tenho que elogiar o João Gomes, gente. Que partida do João Gomes, titular absoluto, não há dúvida, titular do Flamengo. A gente não tem como crucificar, por exemplo, o Mateuzinho, que entrou no decorrer da partida, perdeu o seu pênalti. O Arão, eu acho que realmente perde um pênalti que ele telegrafou que ele bateria ali no meio também, né? O Hugo Souza, não é a dele, tinha pego ali 3 pênaltis, isolou, assim como o goleiro do Atlético. Mas o que me espanta é o Paulo Souza tirar o Bruno Henrique para colocar o Diego e chamar o Atlético para cima. Não dá para entender. Por que desse movimento de chamar o Atlético para cima? Um jogo que estava na mão do Flamengo. Aí ele coloca o Diego. Por que não colocar o Marinho? Por que não colocar o Pedro? Por que não deixar o time mais ofensivo ainda e tentar fazer o terceiro, o quarto? Os caras já estavam perdendo o jogo. Aí você tenta recuar, você tenta garantir um resultado e acontece isso, você toma um empate. Aí o erro que me incomoda, e aí a culpa não é do Gabigol, e eu não estou passando a mão na cabeça dele, a culpa é do treinador que aceita, que vê o Gabigol, segundo o Diego Ribas. Tem a declaração do Diego aqui. Olha a declaração do Diego. Uma questão do Gabi. Confiamos nos jogadores, conversamos quem queria. Foi decidido que o Vitinho fosse bater. Parabenizo a coragem do Vitinho, bateu o segundo e é difícil. Foi isso que aconteceu. Estamos acostumados à decisão. Grande jogo,
a dor é grande, mas temos que seguir, estar cada vez melhor, buscar os títulos, né? Ele falou para a TV Globo depois do jogo. E aí ele fala que foi uma questão do Gabi. O Diego diz que foi uma questão do Gabigol. O Gabigol não quis bater e mandou o Vitinho. E aí fica claro que o Gabigol queria que o Vitinho fizesse para ele, depois do Hugo, de repente, defender o pênalti, ele fazer o pênalti decisivo e o Flamengo ser campeão. Só que o pênalti decisivo naquele momento, Gabigol, era o seu, era o do Vitinho. Era o que o Hulk foi lá, pegou a bola, botou na cal e fez o gol. Era igualar. Se o Flamengo não igualasse, não continuava como não continuou. Então aquele era o pênalti decisivo que você deveria ter batido. Mas a culpa não é do Gabigol. A culpa é do Paulo Souza, que quando vê o Vitinho indo para a bola, ele tinha que chamar, tinha que fazer alguma coisa. Não, é o Gabigol que vai bater. É o nosso melhor, vai na ordem. Começou de novo, a gente vai na ordem do melhor ao pior. A cada ronda de pênalti nova tem que ter o seu melhor. E aí deu no que deu, né, gente? Deu no que deu. Mas eu volto a dizer, num comparativo, fazendo um parâmetro com aquele Flamengo do ano passado, o mesmo time praticamente, mas com um novo jeito de jogar, ele realmente foi o Flamengo foi muito bem na partida, dominou em boa parte do tempo o Atlético Mineiro, conseguiu estar na frente, virar o jogo, numa final, numa decisão que é muito difícil, mas aconteceu isso tudo. O Flamengo teve 5 chances, né? 5 match points aí para ser campeão, ainda em bola rolando também. Parabenizar o Bruno Henrique também, que entrou muito bem na partida. O gol dele, ele já mostra uma velocidade incrível para ultrapassar o zagueiro do Atlético e conseguir tocar na saída do goleiro. Foi incrível, né? Primeiro passe, né? O lançamento, né? do Lázaro e a conclusão do Bruno Henrique, então foi melhor ainda. Eu queria aproveitar para falar sobre a reunião que aconteceu lá em Cuiabá. Logo após o jogo, os dirigentes do Flamengo ficaram 2 horas reunidos, sem o Marcos Braz e sem o Bruno Spindel, sem o BAP também. Estavam Rodolfo Landim, presidente, Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação, o Belotti, que é o CEO, e o Rodrigo Toches, que é o vice de finanças. Os 4 reunidos conversando. Será que agora acabou a decisão? A gente pode falar. Eu tinha reclamado do Nicola ter trazido a notícia na véspera da decisão. Será que eles estavam falando com relação ao negócio do Andreas Pereira, que até agora não foi anunciado, que pode melar, e que todo mundo diz, não tem mais como melar? Será? Porque o Jorge Nicola disse que há uma vertente dentro do clube, há uma pressão para que o negócio do Andreas Pereira possa melar. Será que pode melar? Muita gente considera um alto valor para um jogador que ainda tem um tempo de contrato com o Flamengo até o meio do ano, e que o contrato lá está pequeno, e que o Flamengo poderia conseguir por um preço melhor, e que agora não seria o momento. O que será que foi essa reunião? A gente sabe, conversando ontem com outros jornalistas, que o nome do Diego Rossi não agradava ao Paulo Souza, e não foi para frente o negócio. Não foi para frente o negócio, ele está assinando por 4 anos mais com o Fenerbahçe, tá? Então o Diego Rossi, que estava praticamente no Flamengo, foi vetado. O técnico Paulo Souza não teria aprovado o nome. Então a gente começa a perceber algumas situações acontecendo dentro da diretoria do Flamengo. E a gente sabe que o próprio Jorge Jesus falava, o problema do Flamengo está dentro do próprio Flamengo, mais ou menos por aí, né? E a gente espera que essa situação toda se resolva. A gente teve ontem a raça rubro-negra, inclusive levando pipoca para o aeroporto, né? Os integrantes lá, o Macula, o Isaac, os outros integrantes lá da raça rubro-negra, levando pipoca, chamando os jogadores de pipoqueiro. O Macula ainda publicou que queria ver se eles eram homens de encontrar com ele, de trocar uma ideia lá pessoalmente com ele. A gente
sabe que o Flamengo tem dado muito errado e mandado muitos treinadores embora. Será que a culpa também não é só de treinador? Será que não vai também pelo que o Paulo Souza falou? Porque o Paulo Souza falou sobre essa questão dos jogadores não estarem entregando o que deveriam entregar, né? Ele criticou a postura do Flamengo após a derrota. Ele falou o seguinte: parece que a minha equipe precisa dar um passo individualmente, diferente. É uma equipe que está aqui há 4 anos construindo vitórias importantes pela qualidade e talento. Hoje, em termos de espírito, é uma equipe que tem que ter a mesma fome que teve no início da construção do elenco. Para melhorar, é melhorar a fome, determinação de querer ganhar. É o espírito que temos que ter, humildade de perceber que nada ganhamos. O que ganhou está para trás. O presente é o importante. Dando uma chamada. O Davi Luiz também já deu uma chamada dessa uma vez, né? A gente teve o Davi Luiz também dando essa chamada. Agora, o Mauro César Pereira fez um comentário falando que o Hugo foi o autêntico mão de pau. Se o Paulo Souza usa mesmo esse período como pré-temporada, e deve ser assim mesmo, já pode concluir que hoje, em fevereiro de 2022, Hugo não pode ser titular do time dele, ok? Um dia talvez, quem sabe. Hoje não. Hugo foi o autêntico mão de pau no gol de Nacho. Flamengo precisa se ligar na deficiência do elenco para a posição pensando na temporada. Tuitou aí o Mauro César Pereira, né? E os torcedores, muitos aqui comentando, perfeito comentário, o Kilson Mota Oficial, o Tom Flá 12 goleiro fraco, o Marcelo Cruzeiro, eu discordo que ele seja fraco, o Marcelo Cruzeiro, o Hugo é bom reserva, o Marcos Cruz falando concordo, falhou, o Mantovani Borsoi, concordo, Gustavo Kesley, certíssimo, Marluce Santos, errado não está. Olha, não tem, o Éder Fernandes tem que contratar um goleiro urgente. Eu não, o Rafael Helden, mão de alface, isso sim. Cara, eu vou falar para vocês, não tem um comentário sequer nos primeiros 20, 30 que eu tô vendo aqui, não tem um comentário discordando do Mauro César. Não tem um. Que loucura que a gente está vivendo. E o Flamengo viajou, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Europa somente para fechar o negócio do Andreas, porque o Diego Rossi não veio, né? Porque tá ficando no Fenerbahçe por 4 anos. E a gente não contratou o goleiro. E aí tem a possibilidade de contratar o Santos, que tem torcedores do Flamengo já reclamando do Santos, do Atlético Paranaense, e tem a questão de que vai jogar a Recopa também. Então a gente não sabe se está vindo goleiro, quando é que vai ser, o que vai acontecer. E eles viajaram para fazer o mochilão e trouxeram uma pochete vazia, porque o jogador já estava aqui no Brasil, né? O jogador já estava no Brasil, que era o Andreas Pereira. A gente tem que ainda corroborar com a questão do pênalti do Gabigol, que ele deveria ter batido, e não o Vitinho. A culpa não é do Vitinho. 93% de aproveitamento em pênaltis contra 62% do Vitinho. Foi feito então aí um levantamento no GE de pênaltis cobrados pelo Gabigol e pelo Vitinho. O Gabigol tem 30 cobranças no Flamengo, 28 gols, 2 na trave, 93,3% de aproveitamento. O Vitinho, 8 cobranças, 5 gols, 2 para fora, 1 defendido, 62,5% de aproveitamento. E aí, né, escolheram o Vitinho para bater na frente do Gabigol. Ah, mas o Gabigol é que não quis. O próprio Diego falou. Não, beleza.
Mas aí o Paulo Souza tem que também chegar lá e reclamar, correto? Ele tem que pegar e falar, não, ele tem que ter a voz final. A palavra final é dele. Não é o vestiário que decide, não. É o técnico que tem que decidir. Pô, tá de brincadeira? Aí a gente teve também a situação do Gabigol, que igualou o Zico com 7 gols em decisões aí pelo Flamengo. Ao marcar contra o Atlético Mineiro neste domingo à tarde em Cuiabá pela Supercopa, Gabigol alcançou a marca expressiva no Flamengo. O centroavante igualou Zico no topo da lista de gols em decisões pelo time rubro-negro. E se a gente contar a Taça Guanabara, aumenta também, né? O gol veio no começo do segundo tempo. E aí eles falam aqui, ó, final da Libertadores, 3 gols, 2 contra o River e 1 contra o Palmeiras. Supercopa, 3 gols, né, contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro agora. Recopa Sul-Americana, 1 gol contra o Del Valle. E aí a gente tem também os gols, né, de Campeonato Carioca e tudo mais que não estão contabilizando aqui. De Taça Guanabara e tudo mais. Então o Gabigol aí, né, que eu falei, tem 93% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis contra 62% do Vitinho, e que tem números aí impressionantes em decisões, mesmo o Flamengo tendo perdido nos pênaltis, o Gabigol manteve aí a sua pegada, né, com relação aos números expressivos em decisões. A gente teve também um comparativo aqui entre Nacho e Arrascaeta. Olha, a gente teve aqui, ó, os números do Nacho, por exemplo. Vamos lá, cadê? O Arrascaeta, ó, por exemplo. Na última temporada, apesar de ter jogado apenas 35 partidas por causa das convocações e lesões, os números mostram que o uruguaio teve um ano sólido. O Arrascaeta, por exemplo, deu 14 assistências, a segunda melhor marca do time, atrás apenas do Vitinho, né? Já o Nacho, ele teve 11 assistências. O Arrascaeta teve mais assistências do que o Nacho. Eu queria falar aqui que, mais uma vez, né, o André Rocha agora aproveitou um momento complicado do Flamengo para criticar o Diego Ribas, né? Ele voltou. Eu discordo, volto a dizer, eu discordo da entrada do Diego Ribas no lugar do Bruno Henrique, e não aceito de não ter entrado o Marinho no segundo tempo, não ter entrado Marinho e Pedro. O Pedro vai acabar ficando bolado aí, hein, gente? Já não foi para a Olimpíada, vai ficar no Flamengo, e agora não entra na decisão. O que é isso? Não bota Marinho e Pedro? Contratou eles para quê? Não coloca os caras? Como assim? Marinho e Pedro no banco e você não usa Paulo Souza? Pelo amor de Deus! Aí a gente teve lá na live sobre o Flamengo, no All Sport, o André Rocha, o mesmo que atacou e foi respondido aí pelo Diego Ribas. É inexplicável a presença dele em campo, né? Por todo o pacote, altos e baixos, o jogo inteiro, teve momentos de boas defesas. Ele falando do Hugo também, teve falha. Nos pênaltis ele pegou, fez coisa boa e coisa ruim, nota 5. Aí o Renato Maurício Prado rebateu, falando que 2 bolas para dentro da área, o goleiro não pode fazer isso, teve match point nos pênaltis e perdeu, e falhou para mim em uma cobrança que passa debaixo dele, balanço negativo, nota 4. Com relação aqui ao Rodinei, eu discordo do André Rocha. Você coloca ele de ala porque é forte ofensivamente, mas na prática é um lateral que defende mal. É um problema, a presença dele é contraproducente para o time. Muita gente, né, reclamando do segundo gol, do Rodinei no segundo gol do Atlético Mineiro. O Renato Maurício Prado falou também, concorda comigo, muito bem aí pelo primeiro tempo, mas escolheu o pescoço errado. Mas encolheu, no caso, o pescoço no lance do gol do Hulk, tá? É o que tá muita gente reclamando dele aí. Eles estão dando notas aos jogadores, eles deram 8 e 7,5 para o João Gomes, eu dou nota 9 para o João Gomes. Eles falaram também do Diego. Diego, eles deram nota 2, os dois. Rocha falou que não acrescenta nada, não dá um passe de primeira,
roda, roda, roda e agita e não cria nada. É inexplicável a presença dele em campo. Renato Maurício Prado, o time perdeu completamente a capacidade de contra-atacar com o Diego entrando. Foi o que eu falei. Recuou e o Flamengo acabou cedendo o empate e aí depois perde nos pênaltis, naquela loucura que foi, né, essa disputa de pênaltis. Paulo Souza, eles também deram nota 4 e nota 5, notas baixas. Deixa o cara trabalhar um pouco, o time mostrou coisas boas, precisa ter um pouco de paciência com ele, não foi bem no jogo com a substituição de Diego no lugar do Bruno Henrique, mas não é para pedir a cabeça do cara. Falou exatamente o que eu falei, que o Flamengo já apresenta melhoras, que o Flamengo foi bem, já é um time que conseguiu enfrentar e estar melhor que o Galo, que foi a equipe que ganhou o Brasileiro do ano passado e ganhou a Copa do Brasil, goleando o Atlético Paranaense. Então alguma coisa boa tem, mas ainda está pecando nas substituições. O Renato Maurício Prado também falou que achei o time muito bem armado no primeiro tempo, mas perdeu 5 pontos ao colocar Diego em campo. Não só me decepcionou, como me preocupou. Preocupa todo mundo. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, a gente desabafando juntos aqui, tentando entender o que aconteceu na tarde desse domingo, trazendo algumas outras informações. E a gente segue aqui. Quarta-feira tem Campeonato Carioca. Carioca virou obrigação contra o Botafogo. E você pode ter muitas dicas aí, né, no nosso link, né? Tem o nosso grupo aí do Telegram para você também entrar no nosso curso aí, né, de resultados esportivos, para você estar a par de tudo. Entra no nosso grupo que está aí, tem também o link aí da Outsider Tours e dos nossos patrocinadores, nosso clube de membros, clube VIP, tá tudo aí. Entra lá, você não vai deixar de... Você não vai... Cara, rapaz, tô até sem cabeça para gravar. A gente não consegue gravar, tá uma loucura. Bem, você não vai se arrepender de conhecer aí o nosso Papazord, o Betzord, que te dá as melhores dicas esportivas aí. Vem pro nosso curso, que tá aí no comentário fixado do YouTube e na descrição do Facebook. Desculpa, eu não tá bem, não tá legal de cabeça, a gente tá abalado de, mais uma vez, assim como na final da Libertadores, ter o jogo na mão e escorrer entre os dedos.